Olá, nas próximas 2 semanas, até ao final do ano, vou recordar episódios antigos do Humor à Primeira Vista. O humorista brasileiro Gregório do Vivier esteve recentemente em Portugal com um espetáculo sobre a língua portuguesa, o Céu da Língua, do qual falámos no recente episódio sobre os melhores do ano na Comédia Nacional, mas o Gregório passou pelo podcast em novembro de 2021. Na altura, Bolsonaro era presidente do Brasil. Em Portugal tanto confinávamos como desconfinávamos e o Gregório vinha a Portugal apresentar um espetáculo ao vivo também sobre língua portuguesa ao lado de Ricardo Araújo Pereira. Recordamos agora o Humor à Primeira Vista com o Gregório do Vivier. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Quantas horas por dia está online? E quantas vezes já abriu as suas redes sociais hoje? A tecnologia trouxe-nos a vantagem de estarmos mais conectados com o mundo, mas qual o impacto de estarmos sempre ligados? Saiba a resposta a esta e mais questões no Digitalmente, o novo videocast da Vodafone, com Ana Galvão e José Condessa e muitos convidados especiais. Um novo episódio do Digitalmente está disponível todas as semanas no YouTube, Spotify e Apple Podcasts da Vodafone. Together we can. Vodafone. Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do Jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Há poucas sensações como a que temos quando juntamos certas e determinadas palavras por uma certa e determinada ordem e criamos uma piada. Um humorista vive num ciclo de vontades de chegar lá, à piada e repeti-la para si, para os amigos, para um público de 1000 pessoas ou para milhões no YouTube. O Gregório do Vivier tem um jeito especial para criá-las, domina a linguagem, as subtilezas e a malandrice. No fundo, sabe conjugar certas e determinadas palavras em ordens. É humorista, guionista, ator, escritor, também é o mais recente fã da palavra javardão. Convive também com alguém que é javardola, menos quando usa termos em francês. Não sei se sabes um sketch do Gato Fedorento que é o gajo que é javardolas, menos quando usa termos em francês. Maravilhoso. Nunca viste esse? Já, estou lembrando. É muito bom. É o muito Ricardo. Que muda de voz quando fala. Estava lá no menu, não é? Tosé, quando é que se apercebeu que era um javardola, menos quando usa termos franceses? Epá, também vamos lá ter calma, porque eu não tenho a certeza que jabardola seja a palavra indicada para descrever aquilo que eu sou, mas enfim, tudo bem. Com o Ricardo Araújo Pereira disserta sobre a língua de Camões, em Um Português e um Brasileiro Entram num Bar, que teve 5 sessões esgotadas em Lisboa e no Porto. A partir de 17 de dezembro, com a Porta dos Fundos, mostra o espetáculo portátil a Portugal, em que cada data é uma história nova totalmente improvisada. Faz também o programa Greg News para a HBO, pode ser visto no YouTube também. Escreve para a Folha de São Paulo e ainda não sabe, mas vai participar no novo reality show do Expresso, o futuro ex-convidado do Humor à Primeira Vista. Não sei se depois disto consegues algum lugar numa novela da Globo, mas vamos ver. Não há mais novela da Globo. Humor à Primeira Vista. Muito bem-vindo aqui ao podcast, Gregório. Muito obrigado por teres passado aqui nesta estadia por Portugal. Obrigado a você, cara. Adorei esse título, Humor à Primeira Vista. Gostaste? Sim, gostei. Foi uma trabalheira dar título a isto, por acaso. Ótimo. Isto Ainda mais um podcast que não tem vista. Então é muito paradoxal, interessante. Muito obrigado. Não estava assim tão confiante já com o título, mas vieste reforçar aqui esse sentimento. Eu queria começar pelo espetáculo de ontem, que quando nós estamos a gravar ontem foi a estreia de Um Português e um Brasileiro Entram num Bar no Tivoli. Eu estive a assistir. Primeiro, parabéns pela conversa, pelo que eu percebo, é como vocês gostam de chamar, não é? Não um espetáculo. Vocês já tinham feito algumas sessões deste género no Brasil. Penso que em Portugal também já tinha existido no Fólio uma sessão destas. Este tema da linguagem é algo que, se nós formos ver muitas crónicas que tanto tu como o Ricardo escrevem, normalmente são temas que vocês já abordam, estas questões da linguagem já abordam nas vossas crónicas e no vosso trabalho. Isso foi o ponto de partida para criar estas sessões? Vocês repararem que tu também falas disso, eu também, que tal juntarmos? Foi assim?
Foi. Eu tenho uma admiração gigante pelo Ricardo, que data de 2000 e poucos, quando eu descobri o Gato Fedorento. Foi uma revolução na minha vida. Que eu adorava Monty Python e tal, mas todo mundo dizia pra mim que aquilo era um negócio anglo-saxão, que nunca ia ter graça no Brasil. Até que eu descobri Gato Fedorento através de um DVD que um amigo me deu, e eu passei a copiá-lo, pirateei ele pro Rio todo. Fui responsável por uma viralização analógica do Gato Fedorento no Rio de Janeiro, na época em que para compartilhar um vídeo você tinha que queimar um CD, como a gente falava, queimar numa torradeira, assim, e saía um CD, e eu dava aquele DVD queimado para todo mundo do Gato. E aquilo ali pra mim tá no germe da Porta dos Fundos, pra mim, na minha cabeça, assim. Não posso dizer pelos outros, não sei se eles têm, acho que eles não têm a mesma relação que eu com o Gato, mas eu tenho uma relação uterina com o Gato Fedorento. No caso, eles são a mãe, eles não são gêmeos meus útero, não, eles me geraram. E costumas acompanhar mais comédia portuguesa? Sim, cara, eu gosto muito do humor de vocês de modo geral. Hoje em dia talvez eu tenha ficado meio pra trás, não sei as últimas coisas. Mas o Gato eu gosto muito, Bruno Aleixo, depois eu ri muito com Bruno Aleixo, adorava, Cadê o Cocó? Ainda hoje em dia faz coisas na rádio, principalmente. Faz, João, né? O João Moreira e o... Estou-me a esquecer do nome do outro. São dois. Dois, ótimo. Estou-me a esquecer do nome do outro. E claro, sem falar nos tipo, sei lá, do Raul Solnado eu já achava É o Pedro genial. Santos, desculpa, é o Pedro Santos. Exatamente. Lembro-me, acho que é Santo, acho que não é Santos. Isso, Pedro Santo. Acho que é esse nome diferente. Mas estavas a dizer, mais influências que tenhas assim da comédia portuguesa, mais alguma? Sim, cara, eu acho que tem o humor de improviso que é muito bem feito também. Eu fiz comédia à la carte com eles, adorei. O César fez peça com a gente muitas vezes já, muito talentoso. E tem o humor feminista surgindo também muito interessante, de Marta Bateira, de Beatriz Gosta, com Bumba na Fofinha também. Exatamente. São pessoas muito, acho que também é de proa em relação ao Brasil, assim, um humor feminista, declaradamente feminista e muito sem papas na língua, sabe? Certo. Sem medo de ser ofensiva, sem medo de ser, enfim, de ser grosseira, porque ainda tem muitos pudores, eu acho, o humor brasileiro às vezes, sabe? Por incrível que pareça, porque a gente tem fama de ser, o brasileiro ele só fala asneiras e tal. Eu acho que às vezes a gente é meio pudico, e o português ele é ainda mais anárquico, maluco, esquisito no humor, mais experimental. E lá no Brasil notas que também estão a surgir esse que classificaste como humor mais feminista, ou ainda não? Sim, mas menos do que Portugal, curiosamente. Assim, tem uma coisa no Brasil de que tem, claro, muitas mulheres muito engraçadas, tá? Geniais. Mas eu tenho a impressão de que elas, não sei se elas se declaram e lutam e levantam a bandeira feminista assim tão forte. Tem uma coisa que no Brasil a gente é muito... Tem uma cultura antiga e muito vigente de que o humor tem que se dobrar a uma certa classe C, que chama-se assim, uma comédia mais popular. Certo. Isso significa que ela tem que ser necessariamente não política, não pode falar de religião, não pode falar de marcas, não pode falar... Isso aí tá introjetado nos comediantes, porque foi isso que a televisão sempre nos ensinou. Certo. Então não mexe com política, se você é uma mulher, não mexe com feminismo, se você for, sabe, não fala de religião jamais. Tudo aquilo que o Porta desobedeceu, Porta dos Fundos. Mas foram coisas que a gente ouviu muito a vida inteira, sabe? O povo brasileiro não gosta desse humor aí que fala de política, de coisa não. Ou você faz humor ou faz política, sabe? Não entendem como coisas... Mas dirias, por exemplo, no caso da Porta dos Fundos, passaram a comunicar para esse grupo que se calhar não se identificava com aquilo que estava nas televisões, ou ainda assim conseguem, no vosso humor, comunicar tanto para a classe C, como estavas a dizer? Porque acho que, por exemplo, o Ricardo refere isso várias vezes no humor dele, que ele, quando fazia a rádio, gostava de fazer rir. As pessoas estavam a conduzir, os pais, e as pessoas estavam no banco de trás. Portanto, ele conseguia meter piadas para o público mais jovem e para o público mais velho ao mesmo tempo num espaço de, se calhar, 3 minutos. Isso também parece-me que é um bocado, em alguns sketches, se calhar não em todos, mas alguns sketches da Porta dos Fundos também conseguem fazer isso, ou achas que não? Sim, eu acho que esse é o grande objetivo e que o Ricardo faz muito bem. É você conseguir fazer rir pessoas de idade, de campos, de mundos, de classes diferentes. Eu acho que esse é o grande objetivo do humorista. E no Brasil é um pouco mais difícil, porque a gente vive num país realmente fraturado por ideologias diferentes, por apoios, por todo tipo de fratura, não é? Mas sobretudo políticas, mas também sociais, mas também. Então, isso reflete no humor.
dificilmente as pessoas não consomem o mesmo. Como Portugal inteiro vê o Ricardo, por exemplo. Inteiro. O programa mais assistido de Portugal é o do Ricardo. Isto é gozar com quem trabalha aqui na SIC. Isto é gozar com quem trabalha. É o programa. Eu não estou fazendo merchandising da SIC, não. Não é porque eu estou aqui. Sim, mas é. Isso não. O programa mais assistido do Brasil, não vou saber qual é, mas certamente não é um programa de humor político progressista, de esquerda, entendeu? Certo. Não é. Então, essa é uma grande diferença. Tá? Eu não comunico com a população brasileira. Quem comunica de verdade, sabe, com o Brasil profundo, são os comediantes, digamos, mais despolitizados. Assim, eles não falam de política. Não são nem bolsonaristas, eles não falam de política. Tem medo de perder contratos milionários, ou então eles têm medo de perder o público bolsonarista, ou então eles... O fato é que os comediantes mesmo, que tem lá 30 milhões de seguidores no Instagram, 40 milhões, ou sei lá quantos, eles tendem a não ser muito politizados, não, por uma questão mesmo mercadológica, sabe? Achas que eles deviam tentar abordar mais esses assuntos? Ou... Claro. Eu acho que é uma obrigação quando você mora num país que está tendendo tão claramente para o fascismo, né? Você falar de política não é uma questão de preferência, não é como eu gosto do verde, outro gosta do amarelo. Alguns falam isso, né? Certo. O que seria do azul se não gostassem do amarelo? Se o azul for um fascista genocida... Claro. É melhor que ninguém goste dele, é melhor que a gente fale disso, né? Você comparar um sujeito com uma cor tão inofensiva quanto o azul ou quanto o amarelo, é uma coisa muito estúpida mesmo, muito falsa, sobretudo, né? Não tem a ver com isso. Sabem que ele é abjeto, mas talvez eu vou perder aqui um dinheirinho, um públicozinho, vão ficar me enchendo o saco xingando nas redes sociais. As pessoas morrem de medo de ser xingadas nas redes sociais. Eu acho sim. Também já tiveste esse receio? Nunca. Nunca foi algo que sentiste? Nunca, rapaz. Eu acho que ser xingado em rede social é irrelevante. Ou ser gostado nas redes sociais é irrelevante também. Você não pode dar importância a isso. Quem fica triste porque é xingado nas redes sociais é porque dá muita importância a ser amado nas redes sociais. E os dois são uma cagada. O like é tão mentiroso quanto o ódio, é tão inútil quanto o ódio. Nos dois casos é estúpido. As pessoas, elas deixam a rede social usá-las ao invés de usar as redes sociais, não é? Então elas passam a ser escravos de like. É uma coisa deprimente, né? Até aquela... Claro. Parece aquela coisa que o cacique touro sentado americano falou: no dia que perceberem que for queimada a última árvore, então o último trigo houver secado nas plantações, a juventude já vai perceber que não dá para comer like. Ele falava isso sobre dinheiro, mas funciona para like também, sabe? No dia que a última planta secar e o último rio secar, vocês vão ver que, cara, não dá para você comer like não, meu filho. As pessoas, elas estão achando que vão se alimentar de like, sabe? É ridículo isso. Como comediante, eu tô feliz da vida com o alcance que eu tenho. Cara, eu tenho um público que vai ver no teatro, pronto, feliz, sabe? Não preciso ganhar a população inteira brasileira. Eu acho que agora é um bocado o mindset, pelo que eu tenho percebido. Eu também já entrevistei 2 stand-up comedians brasileiros, o Rodrigo Marques e o Afonso Padilha. Eles apostam muito, por exemplo, nas redes sociais para, lá está, terem mais alcance, etc. E depois conseguirem ir para palco, fazer o espetáculo deles e vender bilhetes. Portanto, existe um bocado essa dependência. Isso, você tem que meio, usar, não é? Tem que usar as redes sociais, se for humorista. Você tem que usá-las. Não tem que, o Ricardo, por exemplo, não usa, mas ele também já quando surgiram as redes sociais, ele já era enorme. Exato. Mas um comediante novo tem que usar as redes sociais. Agora, não pode deixar que elas usem ele. Né? Então, se você deixa de falar coisas porque você tem medo de ser xingado, é muito estúpido, sobretudo, né? E deve ser muito infeliz mesmo a longo prazo. Assim, a sua vida... Você vai se pautar por isso? Por um botãozinho de... Né? O número de... Exatamente. Pessoas que dizem mal, não é? Um ponto interessante uma entrevista que eu li tua, que deste recentemente à Sábado, há normalmente uma questão que até, isto sendo um podcast sobre humor, eu até nem costumo abordar muito, porque até, pelo menos a percepção que eu tenho sobre isso, é que mas já virou piada falar deste tema dos limites do humor. O que eu li sobre ti é que disseste exatamente uma coisa que eu não estava à espera, que achas fascinante a discussão dos limites do humor e costumas pensar no assunto. Também vi uma coisa que isto já disseste há mais tempos à revista GQ. Disseste que antes achavas que o politicamente correto era um entrave e que podia ser um gesto de coragem fazer certas piadas, mas que viste que a coragem não é necessariamente isso. Dizes, a coragem não é ser racista, não tem coragem nenhuma em perpetuar opressões militares. E este
tópico, normalmente, como eu estava a dizer, não costumo falar até muito dos limites do humor, mas este tópico eu acho que é muito interessante e que vai ao encontro até de uma coisa que falei com um jornalista americano que é o Jesse David Fox, que faz também um podcast sobre comédia. Achas que uma piada só é racista na sua essência se for levada a sério e não for entendida como uma piada? Percebes? Sim, claro. E eu acho que não existe nada a princípio obrigatoriamente racista na essência, né? Eu acho que você sempre tem que colocar em contexto. Um comediante, o Chappelle, quando ele faz piadas com negros, ele tá sendo racista? Eu acho que não. Né? Não só por ser negro, mas porque ali tem obviamente uma ironia por trás. Então é ótima a sua pergunta. Eu acho que o racismo e a homofobia e tal tem muito a ver com a maneira com que aquilo é percebida na sociedade. Eu acho que tem uma coisa especialmente perigosa no Brasil. Por quê? Que é diferente de Portugal. E eu digo isso em geral com o Ricardo também. Aqui, a gente vive numa sociedade em que as coisas estão mais conquistadas. O Estado de Direito, a democracia, ela está mais conquistada. Está institucionalizada. Né? Mesmo a direita vai falar nos valores de Abril, entendeu? Claro. Ela vai falar de 74, sim, o Brasil... Portugal parou e falou assim, aquilo ali era uma merda, vamos concordar que aquilo é muito ruim? Vamos seguir aqui em frente, não é? Certo. Tem uma velha piada do Rabino que foi parar na Ilha Deserta. Ele construiu 2 sinagogas, cada um de um lado da praia. 30 anos depois foram buscar ele estava lá sozinho, com 2 sinagogas, cada um de um lado. Olha só uma pergunta, em 30 anos, por que você fez 2 sinagogas? Ele falou, porque naquela lá eu não vou. Tem algo sobre isso em Portugal em relação ao regime salazarista. Vocês não sabem o que vocês são, o que vocês querem ser como país, mas a imensa maioria da população concorda que naquele lá vocês não vão, sabe? O Brasil não chegou a esse consenso. Não houve esse consenso de que a ditadura militar era ruim. Não houve um consenso de que tortura é ruim. Não há esse consenso no Brasil, entendeu? Então, você fazer uma piada onde há consenso é uma coisa. Você fazer onde não há é outra. Pela mesma razão que você falou. Você fazer uma piada racista para uma plateia, para quem o racismo já foi obviamente superado, embora claro que exista muito racismo em Portugal. Ainda, claro. Mas eu acho que no Brasil é uma chaga e uma ferida muito aberta ainda, porque o racismo lá existe, talvez igual ou mais forte que no Portugal, mas o essencial é que o racismo lá mata, sabe, milhares de pessoas por ano e encarcera 500 mil pessoas negras. É uma realidade estão presas. Diferente até também pelo tamanho. Isso, então você vai fazer piada com isso? Porra, boa sorte, cara. Vai ser muito difícil você conseguir ser engraçado, sobretudo. Não digo nem independente de ser crime ou não ser crime. Eu acho que você não vai conseguir ter graça. Estavas a dar o exemplo do Chappelle. Ele consegue ter graça quando faz piadas sobre isso. Depende, obviamente, da posição que ele tem quando faz a piada. Ou seja, é preciso existir um maior cuidado ao fazer a piada, certo? É isso que está na gênese da forma como a piada é entendida. No fundo, tem um pouco a ver com educação, com polidez, eu acho. Tem a ver com mais do que crime. Por isso que eu acho que pra mim não é um crime fazer uma piada errada nesse aspecto, assim, uma piada que vai pegar muito mal, que vai ofender as pessoas. Mas é um erro de etiqueta, sabe? Minha mãe me dizia, você não fala de corda em casa de enforcado. Não sei se existe essa expressão aqui. Acho que não. É uma boa expressão. Você não vai ficar falando de corda. Olha a corda que eu comprei, o pai da sua amiga foi enforcado. Vai ficar lembrando de que foi enforcado. Isso é um negócio triste. Da mesma maneira, se ficar fazendo piada de estupro na plateia, se tiver mulheres que foram estupradas, aquilo ali vai acabar com a noite delas. É uma questão de educação você não fazê-las, entendeu? Ou seja, simples facto de fazeres uma piada sobre isso já causa algum confrangimento nessas pessoas, é isso? Ou seja, mencionar. Não. Aí é que tá. Então, esse é o ponto. Eu sou completamente contra a proibição de assuntos. Acho que não existe nada que seja tabu, não existe palavras que são tabus. Não existe nada que deva ser proibido. Nada é impossível de dizer piadas. Só que tem temas que são muito difíceis. Claro, é isso. Você vai fazer uma piada sobre o Holocausto, por exemplo. É difícil, mas não é impossível. Né? Tem uma piada judaica famosa, maravilhosa sobre isso, que o judeu morre, ele vai pro céu e Deus fala pra ele, você ficou contando piadas sobre o Holocausto, você vai pro inferno. E o judeu fala, claro que eu contei. Elas são engraçadas. Deus fala, não tem a menor graça, quer ver? Conta aí pra mim. Então o judeu conta a piada do Holocausto pra Deus e Deus não acha graça. Aí o judeu fala, eu acho que você tinha que estar lá.
Eu acho que tem algo na dificuldade do humor em fazer piadas difíceis, com certeza. Em piadas tem terrenos que tornam as piadas muito difíceis. Não significa que elas sejam proibidas. Significa que elas sejam muito difíceis. Claro. Então, o Porta dos Fundos mesmo tem sketches muito bons sobre racismo. Muito difíceis, porque volta e meia a gente esbarra e pode parecer que... E isso gera normalmente muita discussão quando estão a escrever esse guião, não é? Suponho. Muita discussão. Se- Muita discussão. A gente briga, cai no pau, né? Tem que ter muito cuidado mesmo. Claro. Porque às vezes as pessoas confundem liberdade com falta de cuidado. Uhum. Né? Uhum. Liberdade não é Exatamente. falta de cuidado. É o contrário, inclusive. Eu costumo dizer às vezes que muitas vezes quando alguém se chateia assim com uma piada, as pessoas ficam chateadas, por exemplo, nas redes sociais, e o comediante fica chateado com a reação dessas pessoas, e acho que muitas vezes não se está necessariamente a discutir que aquilo é um limite máximo do humor, é tipo este tema não, é mais um limite mínimo, é se calhar isso nem está bem pensado, nem está bem feito o que estás a fazer, não é? Muitas vezes a discussão não é necessariamente o limite por cima, mas sim, olha, isso se calhar nem Exatamente. merece ser piada. A maioria das piadas que são escandalosas e geram um puta problema pro humorista, elas não são muito boas. Exato. O Rafinha Bastos, no Brasil, que foi processado pela Vanessa Camargo, porque ele falou, ela tava grávida, ele falou, nossa, gostosa, eu comia ela e o bebê. Essa piada, Certo. ela é sobretudo ruim, né? Uhum. Se fosse maravilhosa, talvez a Vanessa tivesse rido e tivesse falado, tudo bem. Eu acho que ela tá errada de processar no sentido que enfim, Sim, é só uma piada ruim. claro. E mesma coisa vale com Porta dos Fundos. Fazer Jesus gay. Talvez a piada não fosse espetacular se os evangélicos tivessem rido junto, não é? Claro. Mas ainda assim, você vai processar, Sim. você vai jogar um coquetel molotov Pois isso não. por causa de Jesus. Você não tem nem. Se você ainda fosse ele, mas você não tem nem parentesco, não tem Mas nem. tu hoje olhando para esse especial de Natal que foi da Porta dos Fundos, há coisas ali em termos de piadas que vocês consideram que se calhar não tem muita graça? Não pelo ofensivo. Acho que aqueles. Não é nada ofensivo aquilo ali. Jesus ser gay, ele é ótimo, ele é adorável. Claro. Não tem nada de ofensivo. O anterior era mais ofensivo. Jesus, se eu não me engano, cheirava pó. Isso não ofendeu a Foi eles. o que ganhou o Emmy, o anterior, não é? Isso. Exato. O Ganhou o de Emmy. melhor comédia. Não se ofenderam. Agora no outro que ele é gay, ficaram ofendidíssimos. Claro. Mas o que eu digo, talvez a gente devesse, assim, talvez... E essa ofensa aí, desculpa interromper, até é pela forma como eles percepcionam o que é ser gay. Não é? Claro, Tá já neles, diz tudo. tá neles. Eles devem ser processados por homofobia. Claro. É que a gente tem mais o que fazer do que ficar processando eles. Mas quem processa o Porta dos Fundos por injúria, por difamação ou por intolerância religiosa, ao dizer que Jesus é gay, a gente tinha que processar essas pessoas de volta por homofobia. Claro. Mas nós nunca vamos fazer isso porque nós temos mais o que fazer, mas Certo. eu acho que faria todo sentido. Não é esse o negócio, claro. Mas tu referiste o chapéu, chegaste a ver este último sol que ele Não, meteu? esse último não, viu o penúltimo. O penúltimo, ok. Ia-te perguntar uma cena sobre lá porque lá está, gerou bastante polémica. Mas uma coisa que eu não sabia e encontrei quando estava aqui a fazer a pesquisa, até que também toca um pouco aqui neste tema. Houve um sketch da Porta dos Fundos que se chama Travesti, que foi bastante criticado, e depois isto já foi em 2015, já foi há muito tempo. Vou apelar aqui a tua memória. Mas na altura depois chegaste a pedir desculpas à comunidade que se sentiu ofendida, e dizes nesse comunicado que não funcionou e acabou por reverberar o preconceito que já existia quando o teu propósito era fazer o contrário. O que é que achas que ali não resultou, e como é que hoje em dia, depois desse acontecimento, a olhar para as coisas que escreves, tens atenção a tentar que isto não volte a acontecer? Perfeito. Aquele sketch é um que eu acho que a culpa é totalmente minha. Eu achei que fosse engraçado uma inversão do tipo, é muito comum os homens ao saírem com uma travesti, ao descobrirem que é travesti, eles ficarem revoltados e ter uma atitude transfóbica com elas, né? Esse é um episódio triste, que acontece bastante, parece. E eu pensei que podia ser engraçado, ingenuamente, o contrário, um homem que sai com uma mulher achando que ela é uma travesti, chega em casa, descobre que ela é uma mulher cis e fica revoltado. Só que a maneira que eu escrevi isso é cheio de termos muito... O cara fica cheirando ela, fala, você tá... Porra, como é que você não é travesti? Tu tem cheiro de travesti? Tem coisas assim, tipo, Certo. muito pesados, entendeu? Muito, tipo...
que soam muito mal. E é isso que eu falei do corda em casa de enforcado. O Brasil é o país que mais mata travesti no mundo, se bobear. É um negócio muito violento. E aí eu vou ficar rindo, usando os mesmos termos que os caras usam quando batem, sabe? Quando agridem. Eu vou ficar... É indelicado pra caramba. Por quê? Porque é uma ferida aberta. Eu acho que se a gente morasse num país em que isso não acontecesse, ou que isso tivesse acontecido no passado, eu podia fazer o mesmo sketch igualzinho. Mas pra mim o problema é que enquanto tá acontecendo, meio que não tem graça, sabe? O humor, ele precisa de uma certa... Distanciamento. Exatamente. Né? Distância mais tempo. Tem aquela velha forma, o humor é distância mais tempo. Como o Ricardo gosta de lembrar, a frase do Mel Brooks, né? Humor é quando você... Quando alguém cai... Cai num poço e morre. Exato. Tragédia é quando eu quero minha unha. Alguma coisa do tipo, né? Sim. Ou quando me acontece a mim, exato. Uma coisa banal quando acontece pra você, uma tragédia, enquanto coisa... E no caso desse humor travesti no Brasil, é muito real, muito brasileiro, uma ferida muito aberta pra gente conseguir rir, sabe? Mas achas que aí, por exemplo, eu percebo que a ideia de inverter tenha piada visualizada, não é? Depois, se calhar é uma questão de os termos que foram usados, é mais muitas vezes, lá está, a linguagem, não é? Ou seja, eu consigo visualizar-te a ter a ideia, isto se calhar é engraçado, não é? Depois, se calhar, a concretização é que pode não ter sido boa, se calhar. Eu acho que o próprio tema é meio problemático, tipo, porque o fato de eu ter achado que seria engraçado já mostra que eu, sei lá, tô vendo uma coisa que é uma tragédia que tá acontecendo, entendeu? Falando, vamos rir disso. Tipo, entende? Certo. Eu não me aventuraria muito aí. Por outro lado também, humor pra mim tem muito a ver com conhecimento, com verdade. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu só possa rir de determinadas coisas, mas vai ter muito mais graça se eu rir de algo que eu vivi, que eu tô vivendo ou que eu conheço profundamente, sabe? E ali tinha um pouco o olhar curioso de quem não conhece nada. Quem não está sobre informado. O mundo, nada sobre o mundo dos travestis, o que eles passam e tal. Então, mais do que, eu fui um escroto, mas eu fui sobretudo pitoresco, como é que se diz, sabe? Meu olhar foi sobretudo esse do turista. Foi o primeiro pensamento que tivesse sobre a coisa. Exatamente. E eu acho que o humor que eu mais rio em geral é quando, caraca, aquilo ali é muito a cara dele. Olha só, ele passou por isso. É muito real, certo, é muito verdadeiro pra ele. Isso não é verdadeiro pra mim, sabe? Vamos ser sinceros, eu não tenho nenhum amigo ou amiga transexual. Quer dizer, tem uma amiga transexual, mas uma que nunca passou por isso. Nunca foi algo que eu, sabe, passei, que eu conheço, que eu vivi, que eu abracei, que eu... Nunca. Então, cara, falta graça, sobretudo. E eu também acho que isso as melhores piadas vêm quando já conheces profundamente aquilo que estás a falar, não é? Claro, porque vais conseguir ter muitos mais ângulos para perceber do que é que estás a falar e como podes abordar o assunto. Perfeito. Uma questão importante sobre ainda esta situação. Como é que depois de perceberes que pediste desculpa, primeiro até há aqui uma questão do pedir desculpas, parece-me a mim, visto de fora que não sou humorista, muitas vezes há um bocado, quando alguém reclama com uma piada, nós parece que tem que responder na mesma moeda de é só uma piada, ou não podem mostrar a parte fraca ou pedir desculpas, por exemplo. O Jeselnik tem numa entrevista, ele diz que não tem qualquer problema em pedir desculpas, e ele até é um humorista que muitas vezes trabalha com temas assim mais complicados, mais duros, apesar de serem piadas assim muito curtas, normalmente não é uma coisa muito profunda, mas ainda assim consegue aleijar algumas pessoas, digamos assim. E ele também diz que não tem problemas nenhum em pedir desculpa por piadas. Tu também subscreves isto? Subscrevo. Cara, eu acho que de pedir desculpas, sabe, não te torna uma pessoa pior, menor, mais covarde. Não, eu acho que é muito importante você ouvir. E tem uma coisa curiosa que as pessoas falam de uma liberdade de expressão enorme. Tem que ter liberdade de expressão, tem que ser absoluta, plena e restrita. Talvez eu concorde, mas isso daí vale também para as pessoas te xingarem, entendeu? Exato. E aí, se tem um monte de gente xingando, cara, não custa nada você ouvir, sabe? O que custa? Ouvir e pesquisar. Às vezes acontece de eu ouvir, pesquisar e falar, vocês estão viajando. Não vou pedir desculpas porque vocês estão falando merda. Certo. Entendeu? Claro. Por exemplo, tem um sketch que eu botei um cara cheirando pó. Associação dos Narcóticos Anônimos, sei lá o que, dizendo que aquilo é um gatilho pra quem largou a cocaína. Mas eu tô cagando, porque assim, querido, a vida é cheia de gatilhos, tá? Claro. Você quer, talvez o açúcar
tem que talvez pintar ele de roxo, porque ao você ver um açucareiro, a pessoa vai querer cheirar pó, ou o sal, você então vai... Cara, não, o mundo Claro. tem gatilhos, o mundo é um grande gatilho. Essa cultura do gatilho eu acho uma estupidez sem tamanho. Então, com esse tipo de queixa, eu ouço, claro, falando, fala mais sobre isso. É muito difícil para a pessoa que cheira pó, que parou, ela vê uma outra pessoa cheirando. Sim, mas então você quer excluir do mundo Qualquer gatilho. qualquer gatilho? Claro. Não, porque eu acho que o gatilho ele é uma responsabilidade de quem tem. Claro. E de modo geral, a ofensa, a categoria da ofensa, eu não respeito muito. Eu acho que, por exemplo, o que as travestis sentiram não é bem ofensa. É diferente. Então. Ali. Eu acho que quando elas falam, por que me toca? Porque não é do tipo assim, isso é sagrado pra mim e você brincou com o meu sagrado. Sim, isso aí, o nome disso é humor, brincar com o sagrado. Não é essa a queixa de travesti. Se fosse, eu falaria, foda-se. A queixa, quando elas falaram desse sketch, é assim, foi muito triste pra mim, tocou cordas muito dolorosas, porque eu ouvi exatamente as mesmas frases e porque você fez ali uma inversão com um tema que você claramente não conhece, porque são críticas que eu acho mais pesadas e mais, sabe, pra mim me tocam mais. Porque consegues rever-te nelas, consegues perceber Isso, que tem... eu consigo que entender são- muito mais a entender, dor claro. delas do que, no caso, por exemplo, dos evangélicos. Você me ofendeu. Cara, as travestis, quando elas se sentem ofendidas, é porque a gente falou de travestis, botou um homem, uma mulher vestida, sabe, tipo, caracterizada com Claro. uma travesti, a gente encenou elas. Então, eu acho que faz muito mais sentido elas se ofenderem, entre aspas, embora não seja exatamente uma ofensa. Jesus, você não é Jesus, como é que você vai se ofender? Você ama ele, você é filho dele, você é uma pessoa que você ama, mas que ninguém nem sabe se existiu. Claro. É uma figura mitológica, feito Zeus, feito Atena, feito... E você, de repente, se tem uma procuração dele para se ofender por ele. Quem te deu essa autoridade, entendeu? Por isso que é muito diferente e eu não consigo Claro. respeitar a dor dessa pessoa. Claro. E como é que tu, depois de uma situação destas, de deparaste com algo que percebes que o outro lado está certo em relação a algo que tu se calhar podias ter feito melhor no teu trabalho, como é que tu passas a percepcionar o teu trabalho após esse sketch enquanto humorista? Então, eu tento não me policiar muito, porque eu acho que é melhor pedir desculpas do que pedir licença. E de verdade, eu não acho que o humor tem que ficar pedindo licença, não. Ó, com licença, agora eu vou fazer uma piada de travesti, agora eu vou fazer uma piada. Gente, alerta de gatilho. Até porque quebrava completamente os ritmos, Completamente não é? a graça, ia Claro. fuder pra todo mundo, não ia ter graça pra ninguém. Eu acho que pedir licença é muito ruim. Acho que o humorista não pode pedir licença. Como aqueles avisos de este Não, programa pode conter fudeu. linguagem, não é? Agora, o ideal é que você introjete esse conhecimento da alteridade das pessoas a ponto de não precisar se censurar e apenas não fazer mais essa piada, sabe? A história do travesti, por exemplo, me levou a ler mais sobre o assunto, me levou a conversar, ver entrevistas, e essas piadas não viriam mais porque elas não seriam mais verdadeiras para mim. E acho que isso que é o essencial. Você não tem que chegar num ponto em que você se censura, mas tem que chegar num ponto em que você entende melhor as realidades, entende? Por exemplo, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu acho engraçado. Inclusive quem escreve os sketch bíblicos em geral, o Fábio Porchat, porque ele é o que mais conhece, ele estudou numa escola católica, ele sabe tudo de Bíblia. Ok. Agora, se eu começo a ler sobre isso, as figuras oprimidas, eu acho que você para de achar graça. A maioria dos comediantes fica achando engraçadão de fazer piada racista. Não tem nenhum amigo preto, entendeu? Que vai virar pra eles. É que, só explicando que o termo preto no Brasil não tem a mesma acepção que aqui. Ok. Lá, negro e preto, você usa os dois. Ok. Não indiscriminadamente, mas não tem nenhum problema. Você fala a palavra. Aqui ela tem uma conotação mais negativa. E no Brasil, eu duvido que esses caras tenham um amigo negro. Duvido. Sabe? Esses caras não tem. Tem um Tolkien. Um cara fala assim, esse aqui é meu amigo preto. Mas ele não tem menor. Ele não tem intimidade. Pode-se relação. ter amigos e não ter conhecimento sobre a Isso, causa em si, Bolsonaro não é? tem um grande amigo negro ao lado dele, que é o Hélio Bolsonaro. Há um filme do Tarantino, o Django. Das personagens mais racistas é o mordomo, que é negro. Isso, Não é? é ótimo aquele personagem, Há muito também, exato, que é o complexo. Samuel Jackson, Samuel que Jackson, faz. né? Portanto, isso não quer dizer nada, claro. Ia passar aqui
vir um bocadinho, aliás, ao que estávamos a falar atrás, porque há uma pergunta que eu faço sempre em todos os episódios e em ti até surge mais a contexto, que é: Como é que conheceste o Ricardo? Cara, eu cheguei em Portugal, primeira vez que eu vim a Portugal, tinha um baú me esperando no hotel. Um baú, assim, uma canastra, não sei como é que vocês chamam. acho que é baú. A caixa. Certo, uma caixa grande. E dentro tinha tudo, diz aí, que o melhor de Portugal. Livros, Certo. literatura portuguesa com Ia dizer crônicas. azeite, não sei porquê. Poesia, tinha azeite, Tinha azeite. tinha queijos, tinha vinho, tinha pastéis de nata, Uhum. Bacalhau? provavelmente. Mas sobretudo literatura. E com bilhete, obrigado por tudo, um abraço, Ricardo. Eu nem lembrava, eu tinha falado bem dele em várias entrevistas, assim. Eu sempre falei, mas nunca imaginei que ele fosse chegar nele. E aí, caraca, eu nunca esqueci dessa gentileza, cara. Aí fomos encontrar, ele falou, não, imagina, é o mínimo e tal. Aí depois eu devolvia, quando ele foi pro Brasil, fiz também uma caixa. Não se compara, nossos queijos, nossos vinhos. Mas a literatura tem coisas boas. E aí nós nos trocamos presentes e ficamos amigos. Mas ele tem essa gentileza, né? Todo mundo tem uma história boa com o Ricardo, é? É muita gente. Não é todo o mundo, mas muita gente. Eu admiro muito que ele não tem rede social, né? Acho que só isso já torna ele um excêntrico. Uhum. A pessoa que não tem rede social, ela tem uma sabedoria, eu já trato como um guru. Ela não é Já contaminada. parece mais forte que nós, não é? Consegue, Exatamente. de alguma forma, estar... Essa pessoa, ela vai ao banheiro e ela apenas faz banheiro. Ela apenas medita, sabe? Ela não tem um Instagram, um meme. Como é que ela tem acesso aos memes? Como é que ela chega lá? É admirável, é um caçador-coletor. Uma coisa que me surpreendeu também do Ricardo é a educação para além do baú, não é? Não só a educação, Certo, além do bom. a elegância, que é uma coisa que nós humoristas brasileiros não temos, sabe? O Ricardo tá sempre impecável, um terno Certo. muito bem cortado, fuma charutos, Exatamente. apenas em lugares abertos, já não intoxicá-los. A gente dá presentes incríveis para as pessoas, né? Muito educado. E acho que isso daí é algo que é aparentemente contraditório com o humorista. Uhum. Mas eu não vejo como algo contraditório. E o Ricardo é a prova disso. Você pode ser terrivelmente engraçado, terrivelmente inclemente, sem deixar de ser polido, Uhum. sabe? E por isso que eu acho que o limite do humor é uma questão de polidez. E o Ricardo vai dizer que não, ele vai discordar de mim. Ele vai falar, por quê? Ele é modesto, claro. Não tem isso, não tem isso de polidez, não. Tem que falar tudo. Ele advoga muito a favor de uma liberdade de expressão. Mas quer ver uma coisa? Que ele nunca vai se dar esses louros, mas ele fez uma entrevista enorme com a Joacine, ele não fez nenhuma piada com gagueira. Ele não sequer riu quando ela gagueja. E assim, isso para um humorista profissional não é algo fácil, tá? Uhum. Porque a gagueira, ela pra comédia, ela é um subterfúgio de humor centenário. Tá? Claro. O Gago é um personagem que foi muito explorado no humor e ainda é. Nem tinha pensado nisso, mas sim, é verdade. Isso é o quê? Por que ele não fez a cultura do cancelamento? Não, por polidez. Que é um ingrediente fundamental no humor, eu acho, sabe? E ele não fez porque ele ficou com medo de ser processado, porque ele não seria. Uhum. Ele não fez porque... Ele fez porque ele sabe que não teria graça, inclusive. Porque a plateia ia achá-lo ele ia achar um mau caráter. Claro. Se ele fizesse isso, eu ia achar ele escroto. E o primeiro ingrediente do humor é a identificação, na minha opinião. O humor tem um laço com afeto muito forte. Pensa na pessoa que você mais riu na sua vida. Uhum. Irmão, pai, mãe, filho, ou melhor amigo próximo, na escola, sim. ou às vezes o bobo da sala. Uhum. Pessoas muito próximas. Mas também, Não foi com humorista. por acaso, tendo a discordar. Porque acho que também se cria bastante intimidade com o humorista. Sim. Ou seja, quando já tens muita intimidade com Perfeito. essa pessoa... Por exemplo, quem já- gosta de sitcom, né, de Seinfeld, Exatamente. a relação é com um amigo. Claro, E se claro. você chega, É isso. se você chega de paraquedas num sitcom, na quinta temporada, você vai ver com alguém que gosta, a pessoa vai estar morrendo de rir, você vai falar assim, Não percebi, claro. que a pessoa, e ela vai ver e fala, é que isso é muito Kramer. Ela vai lá, e aqui, ou é muito Certo. Joey, ou... Certo. Porque é tipo, você tem que conhecer Claro. aquela pessoa. Você tem que ter um laço afetivo pra rir.
sabe? É E isso. é o contrário da teoria clássica do humor do distanciamento, na qual você, para rir, precisa estar distante de você, como disse o Mel Brooks, né? Uhum. Riso é aquilo que acontece com você rir da tragédia quando ela é aplicada aos outros. Mas tem algo que é o contrário disso. Você ri da tragédia quando ela é aplicada a alguém que você gosta, curiosamente. Tá? Com alguém que você consegue Ou pelo se menos relacionar. Comunicada ou veiculada por alguém com quem tu consegues ter alguma ligação emocional. Exatamente. A empatia é muito importante, não é? Muito Na importante. comédia. Mas estavas a dizer uma coisa que acho engraçada, que da polidez, e eu acho que há também um ponto interessante entre ti e o Ricardo até, que eu acho que são humoristas bastante semelhantes em alguns aspectos, e acho que isso dá para perceber até, se calhar muitas vezes por serem amigos até, em termos de pessoas parecidas às vezes que se identificam uma com a outra, se calhar tendem-se a aproximar e ser amigos mais facilmente. Mas o que eu ia dizer é que parece-me que vocês convivem muito bem. É uma coisa que o Conan às vezes diz, que é misturar, assim, imaginemos um diagrama de Venn, se intersetarmos a inteligência com a tua nova palavra favorita, que é a javardice, não é? A estupidez, no fundo. E se calhar ali no meio é que, nesse diagrama de Venn, é que se calhar tu muitas vezes estás. A Porta dos Fundos claramente acho que faz isso muito bem, o Ricardo também consegue fazer isso muito bem. Mas quais é que achas que são as grandes diferenças entre ti e o Ricardo enquanto humoristas, se tivesse que dizer? Eu acho que o Ricardo é muito mais culto, para começar. É mesmo um professor que dedica a vida a isso há mais tempo que eu e com mais dedicação ainda, sim, certamente. Então tem mais cultura, sem dúvidas. Mas ele tem, talvez por morar em Portugal, não sei se ele mora em Portugal ou não, se é por isso ou não, mas ele tem a liberdade também de morar num país em que você pode ser mais... Como é que se diz? Como é que eu vou... É porque é difícil explicar isso, mas ele tem uma liberdade de ser anárquico. E no Brasil é muito difícil você ser, e eu explico por quê. A gente vive num país no Brasil em que é impossível você não ser, na minha opinião, engajado contra o governo Bolsonaro. O que significa isso? Eu não vou conseguir não fazer campanha contra o governo Bolsonaro. E o humorismo, ele não pode fazer campanha. E o Ricardo não faz campanha, eu faço campanha. O que eu digo com isso? Por que eu faço campanha? Porque eu moro num país que o Bolsonaro é presidente, eu não consigo não fazer. Claro. Eu respeito quem não faz. Tem muita gente no Brasil que não faz. E eu acho que se nós também tivéssemos o Bolsonaro como Talvez. O Ricardo se calhar também Talvez. assumiria isso. Você assume uma agenda, Exato. sabe? Uma agenda. Eu tenho uma certa agenda. Claro que eu não faço piadas só pensando nisso o tempo inteiro, mas eu penso claramente qual é a melhor maneira de destruí-lo, embora não vá acertar, eu tenho certeza que não adianta nada, Sim, tá? sim. Não tô dizendo o que eu tô dizendo, mas eu penso assim, essa piada daqui, ela é especialmente forte politicamente, não só engraçadamente, entende? Claro. As duas coisas andam juntas, talvez, hoje, por causa do governo Bolsonaro. Então eu me vejo, sim, uma pessoa menos engraçada porque eu tenho uma agenda. O Ricardo não tem agenda. Ele é uma pessoa de esquerda, Claro. óbvio, ele é uma pessoa cultíssima, mas a agenda dele é humor. Claramente. Eu não vejo ele fazendo cálculos, entendeu? Claro. E a gente no Brasil faz cálculos. É impossível não fazer. Claro. Isso é muito. Acho que é uma coisa bastante bem observada. Mesmo aquilo que estavas a dizer em relação à entrevista da Joacine e à forma como o Ricardo também se comporta, principalmente no Isto é Gozar com quem trabalha. O facto de, por exemplo, o André Ventura, que é a figura de extrema-direita em Portugal, não tem expressão. E provavelmente no palco do Isto é Gozar com quem trabalha ia ganhar muita exposição. Ia ser benéfico para o André Ventura falar, se calhar, com o Ricardo Araújo Pereira, e ele não o convida, porque acha que aquilo até o pode magoar. Acho que é essa a expressão que ele costuma dizer quando diz isso, não é? Um bocado aquilo que faz, se calhar, com o Greg News, muitas vezes, que se calhar tens para aí, se calhar nota-se muitas vezes a agenda que estavas a dizer que tens, e até são formatos. O teu é mais profundo, é mais de investigação, não é? Mas até são formatos que se tocam em alguns pontos. Já agora, o Ricardo, isto foi uma coisa que eu nunca percebi muito bem. O Ricardo chegou a escrever para o Greg News ou não? Sim. Foi ou não foi? Sim. Exatamente. Como é que foi esse... Cara, nos primeiros programas eu tava super inseguro e tal. Caraca, será que eu sei fazer isso? E o Ricardo me escreve, você vai fazer um programa de humor político? Eu falei, vou, tal. Que legal, posso colaborar? Eu falei, como assim?
Como assim você pode? Eu não tô entendendo. Eu não vou ter orçamento para te pagar. Não tem dinheiro para isso, ainda mais transferindo para euro. Não, imagina. Quero fazer porque eu adoro esse formato, tal. Para mim vai ser um treino, tal. Falei, cara, imagina, né? O dream team de qualquer humorista de qualquer língua. Claro. Seria ter o Ricardo no meu time. Então E ele aí, ainda teve uns tempos a... ele não podia estar no Rio, Pois. claro, nas reuniões, mas eu mandava para ele o texto e ele voltava, o texto cheio de piadas. Olha que maravilha. Os primeiros programas todos, o Greg News, tinham colaboração do Ricardo, de piadas sensacionais que ele mandava. Todos os primeiros textos, ele tá lá. E foi muito bom para mim, para me dar uma segurança do tipo, se nada funcionar, as piadas do Ricardo vão Claro. funcionar. E foi muito bom, foi, acho que, muito generoso, né? Olha isso. Claro. Queria falar agora dos teus projetos. Vamos aglomerar aqui alguns. Fazes parte da Porta dos Fundos, obviamente, és um fundador, já aqui falámos, que é uma produtora que estive a confirmar, 17 milhões de subscritores no canal do YouTube. E já venceram o Emmy Internacional de Melhor Comédia. Lá está o Se Beber Não Sei, o especial de Natal, que está na Netflix, não é? Agora estão até a fazer um reality show, como eu referi até na introdução, para escolher o novo membro da Porta dos Fundos, o futuro ex-Porta. Tenho acompanhado, muita gente boa. Além disto, o Greg News, desde 2017 na HBO, misturas informação e humor. Está também disponível no YouTube os episódios. Escreves para a Folha de São Paulo, tens livros de crónicas e também poesia publicados. E viajas por estes vários meios com muita comédia, até também já fizeste peças de teatro mais sérias. Tendo em conta todos estes formatos que fazes, e fazes muito bem, na minha opinião, o que é que ainda queres fazer a seguir que ainda não experimentaste na comédia? Eu queria pensar num formato longo. Pode ser uma longa-metragem, uma peça mesmo. Eu escrevi o Sísifo junto com o Vinícius Calderoni ano passado, mas é uma... talvez por causa do momento político, acabou sendo uma comédia mais dramática. Uhum. Nem dramática não, mas mais melancólica, reflexiva do que uma comédia pura e simples. Eu gostaria de pensar numa peça que realmente fizesse as pessoas rirem do começo ao fim. Uma coisa que eu fiquei muito feliz de encontrar aqui, o Ricardo ontem nessa peça, foi ficar 2 horas, ficou falando pra caramba. Sim. 2 horas falando, sem falar de Bolsonaro, por exemplo. Pois Sem foi. falar de apocalipse climático, sabe? De Um emergência bocado de ar climática. fresco, não é? Falando de javardices. Verdice. Falando de termos que tem no português, falando do que eu acho que a comédia tinha que falar, que é das coisas sem importância nenhuma, sem agenda nenhuma. Então eu tô louco pra fazer uma peça sem agenda. Estás a prepará-la ou estás a pensar ainda? Eu tô ainda a numa pensar. ideia? Ano que vem eu ainda vou fazer Greg News, porque Não vais fazer? vou fazer. Vais fazer. Mas talvez seja o último ano, Ok, porque tem uma hora também que dá a impressão que você já falou de todos os temas, né? claro. Não sei. Percebo. E É um programa semanal, não é? é semanal. Semanal, exatamente. E aí tem uma hora que você fala assim, o ato de fazer campanha política, às vezes eu me sinto dentro, às vezes, porque mesmo o programa ele é muito combativo. Uhum. Ele é meio cansativo às vezes, porque não só porque obviamente não adianta nada, mas essa pretensão a gente não tem, mas também porque você fica chafurdando na lama. A gente, por exemplo, para rir de uma coisa específica do governo Bolsonaro e tal, cara, você tem que ver uma live inteira dele. Ele faz live toda semana durante 3 horas, é tóxico, é igual remexer na lama, sabe? Claro. É, Custa muito. Claro. então a gente é meio... existe até essa profissão, que a gente até falou no programa, que é o escafandrista de esgoto. Tem pessoas que se vestem de escafandrista para achar problema, ou para desfazer uma tubulação, para Certo. desentupir um negócio lá embaixo. Então eles têm que... É assim que a gente se sente um pouco às vezes. Claro. Com todo respeito, claro, essa profissão que certamente é bem mais difícil que a nossa. Mas a nossa envolve também chafurdar no esgoto, sabe? Claro. Envolve catar lá no meio daquela live o momento preciso em que ele falou a cagada mais E às vezes são nojenta. 5 segundos, mas que fazem um programa, não é? Fazem uma Exatamente. piada incrível. Tem que Claro. garimpar, sabe? Tenho Assim, um bocado essa... A mesma, não é andar na lama, mas muitas vezes para fazer entrevistas e tem que se ver muita coisa. Às vezes ao procurar, olha, isto aqui que ele disse sobre os limites do humor. Exatamente. Estas 2 palavras, não é? Exatamente. Percebo perfeitamente isso. Estavas a falar de uma peça. Eu não sei se... Não consegui encontrar nada sobre isto. Nunca fizeste stand-up comedy em si? Eu fiz há um tempão, assim, comecei fazendo quase. Não comecei fazendo, comecei sendo Era ator. improviso, não é? Improviso, O exatamente. início. Eu sei no improviso. Uhum. Mas aí, numa época, todo mundo fazia e eu fiz também. Mas eu nunca me senti muito à vontade. Tem uma coisa no stand-up que eu não gosto, que é muito solitário. Uhum.
e muito... Claro. Também tem uma coisa que eu não gosto nada, que é, no fundo, aqueles caras estão querendo agradar uma plateia, falando coisas que volta e meia eles acham que aquela plateia vai concordar, e aí eles ficam falando coisas, tipo, muito banais, ou para agradar elas. No Brasil, sobretudo, tem uma cultura bizarra da obviedade, do preconceito. Gente, e o Acre, hein? Será que existe? É um estado que fica longe do Brasil. Acho que o Acre não existe. Uma repetição de clichês que eles acham que aquela plateia de classe média, sabe, vai ou, sabe, o fulano, e o Claro. Jorge Versilo, hein? O último CD dele é ruim. Tipo assim, é uma repetição do que eles esperam que a plateia vai concordar em peso. E esse tipo de humor, sabe, de confirmação da expectativa da plateia, eu acho um pouco deprimente. Não significa que seja sinônimo do stand-up, não. Uhum. Tem pessoas que fazem um stand-up diferente, combativo, esquisito, surpreendente. Tens alguns nomes assim que te agradam no stand-up? Tem o Daniel Duncan, Gustavo Suzuki, Souza, tem a Mel Maher. Uhum. São comediantes esquisitos, interessantes. Jonathan Marques, Matheus Mad. Eles existem. Uhum. Mas assim, o Pedro Benevides, que agora que é do Porta, tá fazendo agora também. Esses comediantes, eles existem, mas eles são muito... não são o mainstream da comédia, entendeu? O mainstream, quando eu vejo, eu fico meio... Poxa, sério? Ah, a tua sogra é muito chata, é? Porra, chato pra caramba, hein, cara? Ah, você foi no proctologista? Fala mais. Ele tinha um dedo enorme, né, o proctologista. Entendeu? É uma... Por que fazem exame de proctologista? Tem 32 anos, tá fazendo piada, faz exame de toque. Por quê? Porque, é um clichê. Então, são situações que eu não acredito. Ah, que eu tava vindo pra cá? Não tava. Nunca acontece nada quando você tá indo pra um lugar. É mentira, não vai me enganar com você, sabe? Links fakes. Então tem uma coisa do Claro. falso Percebo. que me incomoda. Eu não consigo acreditar direito. Internacionalmente acompanhas assim alguém em stand-up? Sim, eu acho o Chapéu muito interessante. Eu acho o Bo Burnham muito Bo Burnham, interessante, incrível. muito foda. Demetri Martin, outro cara Dimitri que eu Martin. curto. Uhum. Também interessante. Fixe. Tá Está agora a fazer espetáculos novamente, o Dimitri Martin, ainda nos Estados Unidos. Show. Ah, Mas é? pode ser. Tá. Ele teve doente, não sei exatamente o Não quê, soube, é? e parou a tour, mas agora voltou. Tenho visto assim no Instagram, ele às vezes partilha. Tem as um cara notas. que eu adorei recentemente. Ah, não, mas não é stand-up, não. Mas é o John Wilson, já viu? How to with John Wilson. Sim, incrível. Vai ter agora a segunda Ah, é? temporada. Estreia Aquilo este ali eu mês. achei genial, cara. Acho que é para a semana, talvez estreia na Que HBO. legal. How to with John Wilson, que a primeira temporada já está na HBO e a segunda vai estrear este ano. Muito bom. Foi a minha série favorita do ano passado. Estreou Eu ano também. passado. Eu também Foi a achei minha série perfeita. favorita de comédia. Que Total. e o trabalho que ele não dá, o arquivo que ele deve ter e o catalogar que ele tem que fazer para perceber quando eu digo isto é esta imagem, não é? Aquilo é um exercício incrível. Não... Total. Foi incrível. Uma das coisas relacionada com o Greg News que eu ouvi dizer que também costumas consumir o Last Week Tonight, o Daily Show, esses formatos assim de informação e humor. Achas que é de alguma forma problemático se passarmos a consumir a informação através dos humoristas? Não, eu acho que é muito bom você adquirir informação através de uma pessoa com nome e sobrenome da qual você sabe a filiação, entre aspas, você sabe Ok. de onde é que vem. Uhum. Porque para mim um dos problemas da informação hoje e que acaba resultando na desconfiança que a população tem das grandes mídias vem do fato de que ela se propõe O jornalismo tem que ser independente, mas nunca consegue, na verdade, não é? e aí se propõe imparcial, Uhum. quando na verdade a gente está cansado de saber que não é. E não tem problema não ser, mas eu acho que vale assumir isso. E o humorista é uma pessoa que assume. Você sabe de onde é que aquela informação vem. Tem o rosto, tem o nome, tem uma posição política, tem uma... Você sabe. Então, só isso já torna mais honesto a coisa. Uhum. Sabe, o jornalismo, ele, muitas vezes, o grande jornalismo, né, da grande mídia, ele se propõe, muitas vezes, apolítico, né? Despolitização, são espectadores de jogo político. Como se fossem seus espectadores, quando na verdade eles estão dentro da arena. Isso aí faz com que a população desconfie, eu acho, com razão mesmo.
E o humorista, ele é um sujeito que assume, que tá lá no meio da arena, apanhando sempre. Não acho que ele tá lá ganhando, não. Mas ele tá lá apanhando, mas ele tá lá no meio do ringue, Claro. sabe? Eu acho. E essa consciência, essa franqueza do humorista, eu acho que é isso que atrai as pessoas. Ou seja, achas que o jornalismo se propõe a passar as notícias de forma imparcial, mas se a sociedade não entende dessa forma, se não considera que são imparciais, não tem mal se for o jornalista ou o humorista a dar. Eu acho, é. É isso. Eu Ok. acho. Há uma rubrica que temos aqui sempre no podcast também. Queria-te perguntar qual é que é assim um texto ou um sketch ou um beat que te lembres de outro humorista que gostavas de ter sido tu a escrever, a ser o autor. Tem do Ricardo, claro, eu tô meio repetitivo, mas eu amo um gajo a quem parece suceder alguma coisa. Certo. Cara, o cara fica horas falando Sim, e você sim. não sabe o que aconteceu. Eu vi lá E de tal, cima. aí veio disse e tal. Lá e tal é o quê? É muito bom, é um cara Fala. revoltado com E não aquilo, e jura. é tão bom, o gajo a quem parece que sucedeu. Cara, aquilo é muito bom. Mas foi o primeiro que me ocorreu, não é algo... Tens mais algum assim que não seja do Ricardo? Vá? Tem. Parece que eu sou um obcecado e eu sou mesmo, a verdade é essa. Tudo do Monty Python não tem muita coisa média pra ruim, né? Tem uma série de coisas que eu acho que é meio só nonsense, que eu não gosto tanto, assim. Mas o Monty Python, enfim. Claro. A sala de discussões, por exemplo. O senhor gostaria de uma discussão anormal ou regulamentada? Aquilo ali é perfeito. Certo. Aquilo ali eu gosto muito, é. Então vamos escutar um bocadinho desse da sala de discussões dos Monty Python e depois no final ouvimos também um bocado do gajo a quem parece que aconteceu alguma coisa dos Gato Fedorento. Is this the right one for an argument? I've told you once. No, you haven't. Yes, I have. When? Just now. No, you didn't. Yes, I did. Didn't. You didn't. I'm telling you I did. You did not. Oh, I'm sorry, is this a 5-minute argument or the full half hour? Oh, just the 5-minute one. Fine. Thank you. Anyway, I did. You most certainly did not. Now, let's get one thing quite clear. I most definitely told you. You did not. Yes, I did. You did not. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. No, this isn't an argument. Yes, it is. No, it isn't. It's just contradiction. No, it isn't. Yes, it is. It is not. It is. You just contradicted me. No, I didn't. Oh, you did. No. Queria-te ainda perguntar uma coisa que falaste ligeiramente ontem no espetáculo que me parece interessante. Já ouvi várias discussões sobre este tema, que parece-me que muitas vezes há algum pudor no humorista, porque se calhar para manter uma certa pose de não parecer tão relevante, de desvalorizar um bocado. O Ricardo faz muito isso. Não se tendem a assumir como artistas, humoristas. Se calhar não gostam muito da palavra artista por alguma razão. Parece logo que se está a dar se calhar uma outra importância à coisa. E tu falaste de uma coisa que é o paradoxo do comediante, que é, curiosamente, o humorista é aquele que se propõe a fazer rir, mas seria mais fácil se não estivesse nessa posição de não assumir que quer fazer rir. Tu tens algum pudor em dizer és artista? Como é que gostas mais de te assumir? Cara, não, eu não tenho pudor não, porque eu sou ator, eu acho, que antes de ser humorista. Tu consideras-te ator antes de humorista? Sim. Ok. Sim, eu sou ator, na verdade, a minha formação. Eu estudei teatro e literatura, mas sempre fui ator. É isso que eu preencho no hotel. Uhum. Não Pois foi humorista. No cabeçalha, antes da crónica da Folha de São Paulo, diz Ator, ator e escritor, é verdade. Eu amo humor. Quando eu digo ator, não é por descrédito do humor, não. Uhum. É porque realmente eu acho que é o que eu estudei mais, assim, é o que eu fiz durante mais tempo. É só por isso. E porque eventualmente faço coisas que não são humoristas. E também porque eu acho que tem alguma coisa no ator que, quando ele lembra, às vezes é melhor esquecer que você faz humor, sabe? Uma coisa que eu aprendi é que é mais engraçado quando você tá fazendo drama. As pessoas às vezes falam, acho que eu não sei fazer comédia. Os atores falam isso, eu não entendo. Não sei fazer comédia. Tipo assim, cara, basta você fazer de verdade. Né? Os melhores comediantes são os que fazem de verdade. São os que não fazem comédia. E a pior coisa que você pode fazer quando você é ator é ligar um botão da comédia. Claro. Que te faz falar, sabe? A entrega fica estragada. Fica totalmente estragada, cara. Porque tem o paradoxo da comédia, que é quando o espectador percebe que você está querendo fazer ele rir, ele não ri. Claro. É um paradoxo mesmo.
O riso, ele tem que ser um pouquinho involuntário, tem que ser pego de surpresa, sabe? Uhum. A gente fazia um exercício no teatro que era... Cada um tinha um objetivo, a professora dava assim, papel. Ela dava não, fez uma vez esse exercício. Um era fazer a plateia tirar a blusa, era um exercício maluco. O outro era fazer uma pessoa da plateia, sabe, ir embora ofendida. E o outro era fazer... E um deles era só fazer a plateia rir. Esse era o mais difícil. Claro. Porque os moleques, os alunos entraram... É o mais fácil, vamos lá. Um começou a rebolar enquanto o outro imitava alguém, enquanto o terceiro, sabe, sambava, fazia embaixadinha. As pessoas ficaram olhando assim, o que tá acontecendo aqui? Simples, estão todos tentando fazer vocês rirem. E foi muito louco, porque os outros deram certo, tá? Uma pessoa saiu ofendida e o outro... Ou seja, o ator não pode nunca ter na mente que ele tem que fazer aquela plateia rir. Não funciona. Tem que estar natural. E aí talvez por isso eu não me diga humorista, sabe? Que eu acho que talvez eu consiga fazer as pessoas mais rir também se eu fingir que eu sou outra coisa. Okay, isso é interessante. Então normalmente quando tens uma ideia, então pensas mais na forma como a vais executar enquanto ator, se for um sketch, por exemplo, ou no texto? O que é que pensas mais? Quando eu escrevo, eu penso sobretudo na pessoa que vai fazer. Eu acho que, aliás, como eu sou ator, antes de escrever até, comecei a fazer teatro com 10 anos, 11 anos, sei lá, claro. Eu já comecei a escrever para atuar. Então eu comecei a escrever já pensando em mim atuando, eu já leio falando um pouco, não necessariamente em voz alta, mas imaginando, sabe? Claro. E eu acho que isso daí me ajuda muito a escrever, o fato de ser ator. Até crônica eu escrevo lendo, sabe? Nota-se muito Tenho aqui o Caviar é uma Ova, que é o livro que publicaste. Tens mais publicados cá, mas este é um deles pela Tinta da China. Tem muitas, se calhar, crónicas mais rígidas, mas tem muito, até são diálogos, alguns, não é? Isso, é um estilo muito livre. Gosto muito disso, livre. Eu acho que a crônica permite isso no jornal, né? Exato. É um gênero que não é um gênero, porque cabe tudo. Certo. E aí a gente, eu no Porta, tem essa vantagem também de escrever para atuar e de conhecer também outras pessoas que são muito engraçadas e escrever para elas. Então, às vezes acontece também de escrever pensando no Fábio, Porchat. Cada um tem... O Porchat, por exemplo, ele surta muito bem. Mas pera aí, que tem essa coisa, né? Então, sempre tem uma pessoa entrando em colapso. Eu penso no Fábio e já escrevo. Você escreves para ele. Claro, e a embocadura dele ajuda a escrever. Mesma coisa o Rafael Portugal também, que tem uma coisa, ele sofre bem, assim. Então tem alguém apanhando, né? Quando tem alguém, ele faz bem demais também. Então já ajuda, você vai mimetizando a dicção da pessoa. Isso ajuda muito. Muito fixe, muito fixe. Já agora, a propósito da Porta dos Fundos, vais estar cá agora, outra vez em Portugal. Penso que vais voltar ao Brasil e depois deves regressar, não é? Em dezembro, com a Porta dos Fundos, espetáculo que é o Portátil, que já tinham feito cá em Portugal, se não estou em erro. E voltam agora, és tu, o Lubianco, Rafael Pimenta vem substituir uma data, não é? O João Vicente. Está sabendo melhor que eu. E está-me a faltar um. Quem é que é o outro? O Gustavo Miranda, Luís Gustavo Lubianco. Miranda, exato. Faltava-me o Gustavo Miranda, que também faz parte dos Comédia à la carte. Isso. Vai estar cá. Este espetáculo em dezembro, começa dia 17 e vai ter já algumas datas: Lisboa, Porto, Ilhavo, mais sítios. Podem comprar aí bilhetes pelas bilheteiras. Gregório, muito obrigado por teres vindo aqui ao Humor à Primeira Vista, já que gostaste do nome. Fico contente que tenhas vindo e sempre que vies a Portugal és aqui bem-vindo. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado a você, obrigado gente, adorei, prazer. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. E eu digo, então mas como é que é? E os gajos, e tal. E eu, e tal não. E tal não. Então eu venho lá de baixo e dizem-me que não sei o quê. Chego cá acima, afinal parece que não. Em que é que ficamos? E os gajos, não sei o que mais. E o camandro. E eu, mau. Queres ver que a gente tem que se chatear? Isto não pode ser, eu sou um gajo que está aqui a trabalhar, eu quero trabalhar, e dizem-me, como eu aqui ouvi, dizem-me, não sei o quê, mas que é isto? Que é isto? Podes acompanhar o Gregório Duvivier em @gduvivier no Instagram. Segue-nos também em humoraprimeiravista.podcast e eu em Gustavo Rito Carvalho.
A produção, edição, pós-produção de áudio e apresentação são feitas por mim, Gustavo Carvalho. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes. Jingles e genéricos são do Ruben de Freitas e do Luís Batista. Quem dá a voz é o Tiago Filipe e o Rui Mirama. As ilustrações são do Nuno Amaral. O logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires. Estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.